Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Jesus é o Senhor. Vamos dar continuidade ao nosso alimento diário. Primeira semana. O título é A Igreja, a Casa de Deus. E hoje eu vou compartilhar com vocês um dia muito especial, que é o dia de domingo, onde o título é Um Bom Ministro de Cristo e um Homem de Deus. Aqui Paulo vem nos orientar sobre alguns aspectos, alguns princípios da nossa vida cristã. Aspectos esses que ele também orientou o seu cooperador Timóteo. E o primeiro versículo que nós vamos desfrutar é 1 Timóteo 2, 1 e 2, que fala: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. O primeiro ponto que Paulo vem nos ajudar aqui é o ponto da oração, que nós devemos orar por todos os homens, não somente por todos os homens, mas também por nossos governantes. Então, o segundo item está no versículo 8, quando fala: Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. Aqui, Paulo nos mostra como os varões devem orar. No versículo 9, ele vem nos dizer como as mulheres devem vestir-se, ou seja, vestir-se com decência. No versículo 11 do mesmo capítulo, vem nos dizer sobre o falar da mulher naquela época. Algumas mulheres, irmãs que falavam demais, irmãs que exercitavam autoridade sobre irmãos. Ainda em 1 Timóteo 3, dos versículos 1 ao 4, Paulo vem falar de uma categoria de irmãos ali na igreja, que é a categoria de bispo. Como esses irmãos teriam que proceder, os requisitos os quais eles deveriam ter, o comportamento dos mesmos. Ainda nos versículos 8, 9 e 12, ele fala dos diáconos. No versículo 11, ele também relata mais algum ponto sobre a mulher, que na igreja não existe presbítera, mas elas têm um papel muito importante na igreja. Elas são o quê? Diaconisas. No versículo 14 e 15 de 1 Timóteo 3 ainda, Paulo ensina como proceder na casa de Deus. Como lidar com as pessoas. Ali ele fala dos idosos, das idosas, e ele separa uma porção muito boa também a respeito das viúvas. Ou seja, orientações as quais ele dava para os irmãos. Paulo também se preocupava ali com todas as faixas etárias. Ele era um irmão que preocupava com a condição de cada irmão. No versículo 17 e 18, que ali nós devemos honrar os presbíteros. Não somente ter respeito pelos mesmos, mas também ofertar. Irmãos que estão na frente da batalha, irmãos que estão no tempo integral, irmãos que estão ali pregando o evangelho. Outro ponto também é o versículo 22, quando Paulo recomenda a Timóteo que não imponha as mãos naqueles irmãos que não são crescidos, aqueles irmãos que não dão bom testemunho. No versículo 23, Paulo orienta a Timóteo como cuidar da sua saúde. Até isso Paulo se preocupava com seu cooperador. E no capítulo 6, 17, ele fala dos ricos. Como proceder os ricos, que os ricos não fossem orgulhosos. 1 Timóteo 3,15 fala da função da igreja. Qual a função da igreja hoje? Qual a função da igreja? Ser coluna e base da verdade. No versículo 16 ele fala que a igreja é o grande mistério da piedade. É o antídoto contra o mistério da iniquidade. A igreja é a manifestação de Deus na carne. E ainda, amados irmãos, em 1 Timóteo 4, 6, nós vemos aqui um ponto muito importante que tem a ver com o título, que fala-nos assim: Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. E o versículo 12 fala: Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ou seja, nós precisamos estar vacinados com a palavra. Para que nós possamos vacinar outras pessoas, nós temos que desfrutar da palavra, estarmos vacinados. E último ponto, 1 Timóteo 6, que Paulo orienta Timóteo a fugir de todas as coisas que estão ligadas à carne, para que ele venha a fugir. Mas ele fala também que ele tenha que seguir a justiça, a piedade, a fé e o amor. Amados irmãos, que nós possamos seguir a justiça, a piedade, a fé e o amor. Jesus é o Senhor. Aleluia.